Você já parou para pensar no que realmente acontece com os justos depois da morte? Não o que dizem em funerais ou se escreve em lápides, mas o que as Escrituras revelam. Qual é a realidade agora no céu daqueles que morreram em Cristo? Antes de entrarmos nisso, te peço algo com sinceridade. Esse tipo de conteúdo exige tempo, estudo e oração. Se isso tocar o seu espírito, nos ajude com algo simples. Curta, inscreva-se e ative o sininho. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. Para você é um clique. Para outra alma, pode ser um chamado divino. A maioria imagina o céu como um lugar estático, sem muito o que fazer. Mas a palavra mostra o contrário. O céu é movimento. É glória em estado puro. Tudo nele gira ao redor do trono de Deus. E a primeira coisa que as Escrituras revelam é que há adoração contínua. João, em Apocalipse 4, vê 24 anciãos se curvando, lançando suas coroas aos pés do Cordeiro. Seres vivos, cheios de olhos, proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ali não existe tempo, não há distrações. Cada ato de adoração nasce de revelação. Eles veem mais de Deus e imediatamente se curvam outra vez. A adoração no céu não é repetição, é progressão. Cada novo vislumbre da glória gera uma nova entrega. O céu vibra em torno do Cordeiro. E os que estão ali não perderam a consciência da história. Pelo contrário, eles ganharam clareza. Eles adoram porque entendem, porque agora veem com os olhos do Espírito. O que aqui era fé, lá é realidade. O que aqui era dúvida, lá é certeza. E essa certeza gera uma adoração que não cansa, não esfria, não muda com o tempo. Ela se renova eternamente. Mas a adoração não é tudo. Hebreus 12 revela outra dimensão dessa vida celestial. Lá há uma assembleia espiritual, não de anjos apenas, mas de espíritos dos justos aperfeiçoados. Eles fazem parte de algo maior, um tribunal. Não um de condenação, mas de honra, testemunho e justiça eterna. Os que estão no céu não são esquecidos. Eles observam, participam. São a nuvem de testemunhas descrita em Hebreus 12:1. Estão diante de Deus, mas atentos à história, conscientes da batalha espiritual em andamento. Em Apocalipse 6, vemos almas debaixo do altar clamando: Até quando, Senhor, justo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? Esses mártires não perderam suas memórias. Eles clamam, intercedem, eles esperam a justiça. Não porque duvidam de Deus, mas porque anseiam pela manifestação completa da sua justiça. E isso mostra algo poderoso. Os mortos em Cristo continuam conectados com o plano eterno. Eles fazem parte do clamor celestial que antecipa o fim da dor, o fechamento do ciclo, a revelação plena do reino. E enquanto esperam, eles também descansam. Mas descanso, no céu, não é inatividade, é celebração. Apocalipse 14:13 afirma: Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Eles não estão esquecidos. Suas obras os seguem. Suas orações, sacrifícios, fidelidade, tudo permanece diante do trono como incenso. Nada foi em vão. Cada renúncia silenciosa, cada lágrima escondida, cada decisão que ninguém viu, mas Deus viu, agora é celebrada na eternidade. E há mais. No céu, eles não apenas relembram, eles se preparam. Apocalipse 19 mostra os exércitos do céu, vestidos de linho branco e puro, seguindo o Cordeiro em sua segunda vinda. São os santos, os redimidos, os que venceram. No céu, há vestes sendo entregues, alinhamento profético, preparação espiritual. Os que morreram no Senhor não estão apenas aguardando, eles estão sendo treinados, posicionados, revestidos para reinar com Cristo no fim de todas as coisas. Cada um deles ocupa um lugar específico na eternidade. Ninguém ali é esquecido, ninguém ali é anônimo. O livro do Apocalipse fala de um novo nome,
escrito numa pedra branca, que só aquele que o recebe conhece. No céu, cada alma tem uma identidade eterna, restaurada, única. E essa identidade está ligada à sua trajetória na terra. O que aqui foi luta, lá é coroa. O que aqui foi vergonha, lá é glória. O que aqui foi silêncio, lá é louvor. Os mortos em Cristo não perderam quem são. Finalmente, se tornaram quem foram criados para ser. Eles vivem em adoração. Participam do clamor por justiça. Descansam das dores e colhem os frutos da fidelidade. E, ao mesmo tempo, se alinham com o Rei que está prestes a voltar. A morte não os apagou. Os conduziu à plenitude. Eles estão vivos, mais vivos do que nunca. Vivos no Espírito. Vivos na eternidade. Vivos no centro da glória. E quando tudo for finalmente revelado, eles descerão com Ele e reinarão com Ele, porque não há fim para os que estão em Cristo. Só começo. Um começo eterno, um começo glorioso, um começo selado pelo sangue. Eles não estão parados. Eles não estão flutuando em nuvens. Eles não vivem em tédio ou vazio. Os mortos em Cristo estão em movimento, envolvidos em um propósito eterno que não começou com a morte e não termina com o tempo. Eles estão em preparação. No céu, não existe ociosidade espiritual. Existe missão. Existe um chamado que não se encerra no túmulo. O que se iniciou na terra, agora se amplia em uma dimensão glorificada. Eles foram recebidos com honra, sim. Foram abraçados pelo descanso, sim. Mas também foram convocados, porque a eternidade não é um repouso eterno em inatividade. É ativação em plenitude. Há no céu uma expectativa vibrante, não apenas dos anjos, mas dos redimidos. Eles sabem que o fim está próximo. Eles sentem a aproximação da plenitude dos tempos. Eles se preparam para o que Apocalipse descreve como a grande manifestação do reino, o retorno do Cordeiro, não mais como servo sofredor, mas como rei triunfante. E eles não apenas aguardam esse retorno, eles farão parte dele. Eles retornarão com ele, não como observadores, mas como co-herdeiros, como soldados, como juízes e sacerdotes do Deus Altíssimo. Apocalipse 19 nos mostra uma cena que não pode ser interpretada como metáfora fraca. É o céu se abrindo. Um cavalo branco aparece. Aquele que o monta tem olhos como chamas. Um nome que ninguém conhece. E em sua cabeça, diademas. Sua roupa está tingida de sangue. E ele é chamado Verbo de Deus. E quem vem atrás dele? Os exércitos celestiais, vestidos de linho branco e puro, não são anjos apenas. São os santos, os que venceram, os que não amaram sua própria vida até a morte. Eles estão com ele, marchando com ele, prontos para executar justiça com ele. No céu, há vestes sendo entregues, há posições sendo designadas, há nomes sendo proclamados. Os que morreram em Cristo não estão desatentos. Eles recebem instruções. Eles compreendem o que está por vir, porque agora veem tudo com os olhos da eternidade. Eles não têm mais pressa, mas têm consciência. E sabem que o plano de Deus não está concluído. Eles se alinham com os desígnios eternos e esperam. Mas esperam como quem se posiciona, como quem se reveste, como quem se prepara para descer com glória. E enquanto isso, uma outra realidade acontece no céu. O tribunal de Cristo. Não para condenar, mas para galardoar. 2 Coríntios 5:10 afirma que todos compareceremos diante dele para receber o que foi feito por meio do corpo, seja bom ou mau. Esse tribunal não é como os da terra. Ele não é frio, ele não é distante, ele é glorioso. É quando o invisível se torna evidente. Quando aquilo que foi feito em silêncio será anunciado em honra. Quando o que foi plantado com dor será colhido em festa. Lá, cada obediência será lembrada. Cada lágrima será respondida. Cada ato de fidelidade será recompensado. E o mais belo desse tribunal é que, após receberem suas coroas, os santos não as guardam.
Eles as lançam aos pés do Cordeiro, porque sabem, foi Ele quem os sustentou, foi Ele quem venceu neles, foi Ele quem os carregou quando pensaram em desistir. E agora, diante dele, a única resposta possível é entrega total. Ali não há vanglória, há reverência, há gratidão, há um quebrantamento glorioso que transforma honra em adoração. E é nesse lugar que as obras dos justos encontram seu eco eterno. O céu registra, o céu se lembra, o céu celebra. O que aqui foi feito com coração sincero, lá se torna parte da eternidade. Um jejum escondido, uma oração silenciosa, um perdão que ninguém viu, um gesto de compaixão que nunca foi reconhecido. Tudo isso, o céu viu, o céu anotou. E agora, diante do trono, tudo isso floresce em forma de recompensa eterna. Não como pagamento, mas como reconhecimento divino. Porque o nosso Deus é justo, e Ele não se esquece do amor demonstrado no seu nome. Mas há algo ainda mais profundo. No céu, os redimidos não apenas recebem, eles reconhecem, eles compreendem tudo. Lá não existe mais dúvida. Lá, o que era mistério agora se revela com clareza. Lá, o que parecia injustiça, agora se mostra como parte de um plano superior. Lá, os porquês da alma recebem respostas não em palavras, mas em glória. Eles olham para trás e entendem. A perda do pai, a doença do filho, a traição inesperada, o deserto prolongado, tudo, cada parte, cada dor. Agora, diante da face de Cristo, faz sentido. E o que antes era lamento, agora é louvor. Porque no céu, os justos não vivem presos ao passado. Eles vivem em plenitude. Mas essa plenitude só é possível porque eles foram feitos novos. Totalmente, plenamente. Seus corpos já não carregam dor. Suas almas já não têm medo. Suas mentes já não enfrentam confusão. Eles são quem Deus sempre viu. E agora, sabem disso. Cada remorso é apagado. Cada culpa lavada. Cada sombra do passado dissipada. Eles não vivem com a lembrança do pecado. Vivem com a consciência da graça. E essa consciência gera algo poderoso. Adoração que nunca se esgota. Porque quanto mais eles compreendem, mais eles adoram. E quanto mais adoram, mais recebem revelação. O céu é um ciclo eterno de glória crescente. Não é tédio, é maravilhamento contínuo. Eles não se cansam, porque a fonte nunca seca. O Cordeiro está no centro, e dele flui tudo. Luz, vida, verdade, amor. Cada santo ali está completamente envolvido, totalmente preenchido, eternamente vivo. Esse é o destino dos que dormiram no Senhor. Não uma espera silenciosa, mas uma jornada contínua de glória, honra, revelação e propósito. Eles não estão em pausa, estão em plenitude. Eles não esqueceram o que viveram. Eles agora entendem, e em breve voltarão com Ele. Não como sombras, mas como luzes. Não como memórias, mas como herdeiros do reino. Eles estão lá, não apenas vivos, mas glorificados. E tudo o que viveram aqui está escrito, está lembrado, está selado, porque Deus nunca esquece os seus. Eles vivem o que aqui apenas tentamos imaginar. Eles habitam aquilo que os profetas apenas vislumbraram em visões. No céu, os redimidos não estão isolados ou perdidos em uma eternidade nebulosa. Estão plenamente conscientes, despertos, intensos. Estão envolvidos numa comunhão que transcende tudo o que já foi experimentado na Terra. E o mais extraordinário é que essa comunhão não é limitada ao ambiente espiritual. Ela é também pessoal, profundamente pessoal, porque no céu, ninguém é apenas parte de uma multidão. Cada alma ali conhece e é conhecida. Cada um tem um nome, um lugar, uma história redimida. 1 Coríntios 13:12 nos dá uma pista disso. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também somos conhecidos. O que isso significa? Significa que no céu não existe mais confusão sobre quem somos. Nenhuma dúvida sobre nossa identidade espiritual. Nenhum eco das vozes que nos feriram. Lá, toda mentira é dissipada.
Toda rejeição é curada. Toda máscara cai. Lá, conhecemos a verdade, não apenas sobre Deus, mas sobre nós mesmos. E essa verdade não fere, ela cura, ela liberta, ela ilumina. No céu você verá o propósito eterno por trás da sua existência. Vai entender por que nasceu naquela família, por que enfrentou certos desertos, por que foi poupado de algumas batalhas e lançado em outras. Vai perceber que nada foi por acaso, que mesmo quando parecia que tudo estava fora de controle, Deus estava escrevendo uma história que não termina na morte. Lá, o porquê dá lugar ao obrigado. Lá, o lamento se transforma em louvor espontâneo. Lá, a alma descansa, porque enfim compreende. Mas essa compreensão não nos isola, ela nos conecta. No céu, a comunhão verdadeira. Entre os salvos, não há barreiras, não há orgulho, não há competição. Lá, o amor é pleno, puro, incondicional. Os relacionamentos são restaurados. As alianças quebradas aqui são refeitas na eternidade. E os reencontros, esses são reais. Você verá pessoas que marcaram sua vida. Gente que orou por você sem que você soubesse. Gente que você discipulou sem perceber. Gente que você pensou ter perdido, mas que agora sorri glorificada diante do trono. Esses encontros não são acidentais. São parte do projeto eterno. No céu, reconhecemos os que amamos, mas não mais com a limitação da carne. Reconhecemos com o Espírito. Sentimos, sabemos, discernimos. Lá, os laços não são de sangue terreno, mas de sangue eterno, o sangue do Cordeiro. E isso nos torna irmãos de verdade. Não apenas por afinidade, mas por aliança selada na cruz. E todos, absolutamente todos, vivem num estado de amor que não se baseia em troca, mas em essência. Essa essência é o próprio Deus, porque ali, ele não é mais uma fé, é presença, é centro, é tudo. Ele não está escondido, ele é visto, percebido, adorado. Não como imagem, mas como realidade. No céu, o Cordeiro está no centro, e a glória que dele emana sustenta tudo. Lá, a luz não vem do sol, mas do trono. Não existe sombra, não existe dúvida, não existe ausência, porque ele está lá. E onde ele está, tudo é pleno, tudo é perfeito, tudo é eterno. Os santos vivem esse ciclo de revelação, porque Deus não se revela de uma vez só. Ele é eterno, infinito, inesgotável. E cada instante no céu é uma nova descoberta, um novo vislumbre, um novo mergulho. Lá, ninguém se cansa de adorá-lo, porque ninguém o compreende por completo. Cada ato de adoração gera mais glória, e cada glória revelada gera mais adoração. O céu não é repetitivo, é crescente, progressivo, um movimento contínuo de revelação e rendição. O espírito não se satura, ele se expande, ele se transforma, e nessa transformação há aprendizado. Sim, há conhecimento no céu, não como memorização, mas como iluminação. Os salvos aprendem não por livros, mas por presença. Eles entendem porque estão diante da verdade. E a verdade não os condena. Ela os preenche. Ela os purifica. Ela os eleva. Lá, tudo que se pergunta é respondido. Não por lógica, mas por luz. A luz que sai dos olhos do Cordeiro. A luz que penetra até o fundo da alma e não deixa nenhuma escuridão. E com essa luz, vem a alegria. Não a alegria efêmera que conhecemos aqui, mas a alegria eterna, a certeza absoluta de que tudo valeu a pena. O céu não é uma suspensão do sofrimento, é a plenitude do consolo. Lá, toda lágrima é enxugada, não apenas do rosto, mas da memória, e aquilo que era ferida se torna testemunho. Não há tristeza no céu, mas há memória redimida. As dores que marcaram a história dos santos não são apagadas, são transformadas em glória, como cicatrizes que brilham, como lembranças que exaltam a fidelidade de Deus. E talvez você que ouve isso agora esteja cansado, ferido, confuso. Talvez ache que não vai conseguir continuar. Mas escute, o céu está em movimento. E aqueles que foram antes de você estão vivos, estão conscientes, estão envolvidos,
eles te esperam. Não como quem deseja a sua morte, mas como quem sabe que o reencontro será glorioso. E até lá, eles torcem por você, intercedem por você, celebram cada passo de fé que você dá, porque para eles não é mais uma luta por sobrevivência, é uma luta por alinhamento. Eles sabem que o tempo está se cumprindo e em breve tudo será revelado. No céu, os santos não perderam sua história. Eles a compreenderam. Eles não perderam seus vínculos. Eles os aprofundaram. Eles não perderam sua identidade. Eles a receberam em plenitude. Eles não perderam suas emoções. Elas foram purificadas. Eles não perderam a consciência da terra. Eles veem tudo com os olhos de Deus. Eles estão mais vivos do que nunca, porque agora vivem a eternidade para a qual foram criados, no lugar de onde a alma sempre sentiu saudade, no lar eterno, no reino onde o Cordeiro reina, onde não há mais noite, onde não há mais dor, onde tudo é paz. Eles não apenas vivem, eles reinam. Eles não apenas observam, eles participam. No céu, os mortos em Cristo não são sombras, são autoridades em formação. O que aqui começou como fé agora se tornou função. No reino eterno, não há inatividade. Há preparo para governo. Porque o propósito de Deus nunca foi apenas salvar. Sempre foi transformar servos em filhos e filhos em herdeiros. E os que morreram em Cristo hoje já vivem essa herança. Romanos 8 nos lembra: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso não é apenas título, é destino, é posição, é realidade. E no céu, essa promessa se cumpre. Os justos não ficam sentados à espera de eternidade. Eles se preparam para governar com o Rei dos Reis. Apocalipse 5 declara que Ele nos fez reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Isso significa que o céu é também um trono em construção. Ali, os salvos não estão em fila, esperando seu momento. Estão sendo moldados, fortalecidos, estabelecidos para uma autoridade que será manifesta na plenitude dos tempos. Essa autoridade não é fruto de posição humana. É fruto de purificação, de renúncia, de fidelidade nas pequenas coisas. Cada batalha vencida aqui prepara o espírito para a glória de lá. E essa glória não é superficial. Ela envolve peso, responsabilidade, presença. No céu, ninguém reina por acaso. Reina porque suportou a cruz. Porque permaneceu quando tudo dizia para parar. Porque escolheu o caminho estreito, mesmo quando estava cercado de atalhos. É por isso que muitos dos que pareceram pequenos aqui serão grandes lá. E muitos que foram aplaudidos aqui talvez sejam lembrados apenas como ecos. Porque o reino de Deus não é medido por fama, mas por fidelidade. E os mortos em Cristo, agora glorificados, sabem disso. Eles entendem que o que foi feito diante de Deus vale mais do que o que foi feito diante dos homens. Por isso, suas vestes não são costuradas com honra humana. São lavadas no sangue do Cordeiro e adornadas com obediência. Cada veste ali carrega história. Cada coroa tem um custo. Cada autoridade foi conquistada com joelhos no chão, lágrimas no rosto e fé no coração. E agora, essas coroas não são símbolos de orgulho, mas de adoração. Porque os que reinam com Cristo não se exaltam, se prostram. Eles não governam por si, governam em nome dele, com ele, por ele. E isso transforma o céu num lugar onde a glória é compartilhada, mas nunca dividida. Tudo continua voltando para o trono. Tudo continua sendo sobre o Cordeiro. E enquanto se preparam para reinar, os redimidos também recebem encargos. No céu, há ministérios eternos, missões que transcendem o tempo, responsabilidades que vão além da compreensão humana. Alguns recebem encargo de intercessão, outros de proclamação. Há os que guardam, os que instruem, os que adoram. Cada um opera segundo a medida que lhe foi dada. Não há inveja, não há comparação, porque ali todos compreendem que a porção de outro não diminui a sua. Cada chamado é único. E cada alma encontra plenitude no cumprimento do seu papel. Isso nos leva a outra realidade poderosa.
No céu, não há mais confusão de propósito. O que aqui muitas vezes foi nebuloso, lá é nítido. Não há mais medo de errar. Não há mais dúvida sobre o que fazer. Cada passo, cada decisão, cada tarefa é alinhada com a perfeita vontade de Deus. O Espírito opera com liberdade total, sem cansaço, sem resistência, sem pecado. Lá, a obediência não é luta, é prazer, é fluidez, é harmonia com o Criador. E é nesse ambiente que os santos crescem. Sim, crescem. Porque mesmo na eternidade, há avanço, há desenvolvimento, há aprofundamento. O conhecimento de Deus nunca se esgota. E os que estão no céu continuam aprendendo, descobrindo, absorvendo mais da glória. Não é um aprendizado racional. É revelação contínua. É sabedoria que se derrama como rio. E a alma, agora liberta de tudo que a limitava, recebe sem barreiras. Com sede, com humildade, com paixão. Essa paixão se manifesta em adoração. Mas não a adoração que cansa, repete ou entorpece. A adoração celestial é viva, vibrante, espontânea. Ela nasce de cada nova revelação. É uma resposta ao que se vê, ao que se sente, ao que se sabe. Os santos não adoram por obrigação. Adoram porque não conseguem conter a glória que percebem. Adoram porque cada detalhe do céu revela algo do caráter de Deus. Cada cor, cada som, cada aroma. Tudo ali é uma linguagem. Tudo fala. Tudo aponta para Ele. E enquanto adoram, os santos também se alegram. Não com uma alegria passageira, mas com uma alegria plena, completa, inabalável. Não há angústia, não há frustração, não há sombra. Há descanso real, há satisfação absoluta, não há mais sensação de vazio. A alma, agora, encontrou seu lugar, seu lar, e tudo ao redor confirma isso. A atmosfera do céu é uma extensão da própria presença de Deus. Ela envolve, cura, enche. Não há silêncio opressor. Há paz. Não há ruído perturbador. Há harmonia. Não há solidão. Há comunhão perfeita. E é por isso que os que estão no céu não olham para trás com saudade. Olham com gratidão. Eles lembram, sim, mas não com dor, com louvor. Cada momento de luta, cada noite escura, cada perda, agora são vistas com os olhos da eternidade. E a única resposta possível é: valeu a pena. Não porque foi fácil, mas porque foi eterno. Porque aquilo que aqui parecia um peso, lá se revelou como um degrau. Um passo em direção à glória que agora vivem sem fim. Essa é a realidade dos mortos em Cristo. Não uma espera vazia, mas uma vida intensa. Não um céu imaginário, mas uma eternidade concreta. Eles não estão ausentes, estão plenamente presentes no reino, operando, reinando, adorando, se maravilhando. Eles vivem o que aqui só tocamos em oração. Eles enxergam o que aqui apenas tentamos entender. Eles vivem com Cristo e com Ele reinam para sempre. Eles não estão apenas vivendo, eles estão sendo transformados em plenitude. No céu, os salvos não apenas habitam um novo lugar, mas passam a participar de uma nova realidade. Tudo o que aqui parecia distante, espiritualizado demais, agora é concreto, visível, tangível. O invisível se tornou experiência, e essa experiência é contínua, porque no céu não há estagnação, há evolução, uma progressão constante em glória, em entendimento, em amor. Eles vivem em um ambiente onde tudo revela Deus, onde cada detalhe é uma mensagem, onde cada elemento, cor, luz, som, tem um propósito. No céu, até o silêncio fala, e quando fala, não assusta, conforta. Ele carrega peso, não de medo, mas de reverência. Porque lá, todos sabem, Deus não está distante. Ele é o ambiente, Ele é a atmosfera, Ele é o centro. A presença dele não é intermitente, é total, não vem e vai. Ela sustenta tudo, envolve tudo, transforma tudo. Os salvos agora vivem sob esse governo de luz. Um governo que não oprime, mas liberta. Que não exige, mas revela. Porque a vontade de Deus no céu não é algo a ser temido, mas desejado.
O espírito regenerado, glorificado, não tem mais resistência. Ele flui com o que Deus é. Ele não se esconde, não questiona, não foge. Ele deseja estar cada vez mais próximo, mais fundo, mais rendido. E quanto mais se entrega, mais se descobre. Essa descoberta, porém, não é limitada ao relacionamento vertical. Ela também acontece nas relações horizontais. No céu, há comunhão perfeita entre os salvos. Não existe disputa, não há mal-entendidos. Ninguém sente ciúmes, ninguém guarda rancor. Lá, todo relacionamento é curado, toda mágoa é extinta, todo laço é purificado. O que aqui foi interrompido pela morte, lá é restaurado. Abraços que não puderam ser dados, palavras que ficaram presas, sonhos que foram interrompidos. Tudo isso agora encontra plenitude, porque na eternidade não há mais o que se esconder. Tudo está exposto e tudo está redimido. Você verá pessoas que partiram antes de você, e não apenas verá, reconhecerá, não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. O amor verdadeiro não se perde, ele se completa, ele se amplia, e no céu, os reencontros não são cenas emocionadas de filme, são encontros glorificados, marcados pela eternidade. Você verá aquele pai que morreu em fé, aquela mãe que orava em segredo, aquele filho que foi embora cedo demais, aquele amigo que te falou de Jesus, todos eles vivos, plenos, felizes, eternamente em paz. Mas não se trata apenas de reencontros humanos, trata-se de estar com ele, ver o rosto do Cordeiro, sentir sua voz, não como som, mas como vida. Olhar em seus olhos e perceber que mesmo sem merecer, fomos amados até o fim. No céu, a presença de Jesus não é mais uma promessa, é realidade. Ele não aparece em sonhos, ele está ali, e a alma, ao vê-lo, compreende tudo. Cada cicatriz dele responde a uma dúvida sua. Cada olhar dele apaga um medo seu. Cada palavra dele sela uma verdade em você. É por isso que ninguém permanece em pé diante dele. Porque ao vê-lo, tudo se cala. Toda defesa cai. Toda pergunta perde sentido. Ele é. Ele sempre foi. Ele sempre será. E agora você vê. E ao ver, não sobra nada além de adoração. Uma adoração que não é performance. É rendição. Ela nasce do impacto, da visão, do reconhecimento, da gratidão. Porque naquele momento você sabe. Tudo valeu. Tudo. Cada lágrima, cada renúncia, cada oração que parecia sem resposta. Tudo isso foi guardado, foi registrado e agora está sendo recompensado. No céu, as recompensas não são apenas troféus, são extensões da graça. Coroas que não exaltam quem recebe, mas glorificam quem deu. E a única resposta possível a isso é lançar essas coroas aos pés do Cordeiro. Porque lá, todos sabem, foi ele quem sustentou. Foi ele quem venceu. Foi ele quem permaneceu quando todos os outros falharam. E é por isso que mesmo entre os glorificados, há quebrantamento. Não de dor, mas de reverência. Não de fraqueza, mas de amor. Um amor tão forte que desarma, tão puro que queima, tão real que transforma. E enquanto tudo isso acontece, o tempo não passa como aqui. Ele não corre, ele não se esgota, ele simplesmente é. O céu não funciona em minutos, ele funciona em glória. E essa glória é crescente. Ela não satura, ela não se repete, ela revela. A cada nova percepção de Deus, há uma nova resposta do Espírito. E isso se repete, eternamente. Por isso ninguém se cansa, porque ninguém vê tudo de uma vez. Deus, em sua infinitude, se revela por partes, e cada parte é tão gloriosa que já seria suficiente. Mas Ele continua, revelando, tocando, transformando, e os que estão ali não querem sair. Não porque temem o mundo de onde vieram, mas porque, agora, não há mais onde desejar estar. Eles encontraram o lar, encontraram a origem, a essência, a resposta para tudo o que sempre buscaram. E nesse lar não há dor, não há ausência, não há saudade, há plenitude,
há pertencimento, há paz. Uma paz que não depende de silêncio externo, mas de reconciliação interna. Uma paz que diz: você chegou, você venceu, você está onde deveria estar desde o início. E talvez ao ouvir isso, algo no seu coração esteja se movendo. Uma lembrança, uma dor, uma saudade. Talvez alguém que você amou já esteja lá. E você se pergunta como ele está, o que faz, se pensa em você. Saiba, se morreu em Cristo, ele está vivo, pleno, feliz, envolvido na glória. Não te esqueceu. Mas agora te vê com os olhos do Espírito e espera, não com ansiedade, mas com certeza, com amor eterno, porque no céu, tudo que foi semeado em Cristo floresce. Tudo que parecia perdido é restaurado. Tudo que foi rompido é selado novamente, porque lá o tempo não destrói, ele completa, e o que começou na cruz encontra no céu sua perfeita consumação. Eles não apenas descansam, eles se alinham. Os que morreram no Senhor não estão aguardando de forma passiva, como quem espera numa fila eterna sem saber o que vem depois. Eles sabem, sentem, percebem, porque no céu tudo é clareza, tudo é luz. E essa luz revela que há mais, que a eternidade não é o fim da jornada, mas o preparo para o clímax. O céu é um santuário de glória, mas também é um campo de instrução. Ali, os salvos não estão em repouso absoluto, estão sendo aperfeiçoados para um retorno glorioso. Apocalipse 19 nos revela que quando o céu se abrir, o Cordeiro descerá, e os exércitos celestiais virão com ele. Vestidos de linho finíssimo, branco e puro, eles o seguem. Eles não foram convocados na última hora, eles foram preparados, alinhados, ativados. A eternidade que agora habitam é também o cenário onde suas vestes são lavadas, suas coroas ajustadas, suas funções espirituais ativadas para algo grandioso. O governo eterno do Rei. Sim, no céu há ensino. Não um ensino como conhecemos aqui, feito de teoria, de tentativa e erro, de dúvidas e descobertas. Lá, tudo é revelação pura. Aprendizado direto da fonte, do trono, do Cordeiro. E o que se aprende lá não é apenas conhecimento, é natureza. O que aqui você tentava aplicar com esforço, lá se torna essência. Lá, os santos não apenas sabem que devem amar, eles são amor. Não apenas aprendem sobre paz, eles vivem em paz inquebrável. Não buscam mais justiça, tornam-se agentes dela. Cada verdade que recebem os transforma. E essas transformações não são aleatórias. Elas apontam para algo, para um chamado maior, uma missão eterna. Porque o plano de Deus não termina com salvação individual, ele começa com ela. E o que se segue é um reino sendo estabelecido em todas as dimensões da existência. Os salvos não estão apenas resgatados do inferno, eles são representantes da glória, sacerdotes do Altíssimo, embaixadores da luz. E a eternidade será marcada por esse governo glorificado. Isso significa que os que estão no céu hoje estão sendo treinados para reinar, não como tiranos, não como governantes terrenos, mas como filhos maduros que conheceram o peso da cruz, o valor da obediência, a profundidade do perdão. Esses agora recebem chaves, autoridade, direção, e quando o tempo se cumprir, voltarão com Cristo, não como sombras de um passado, mas como testemunhos vivos da fidelidade divina. Mas enquanto esse dia não chega, eles continuam descobrindo quem são, continuam mergulhando no coração de Deus, continuam intercedendo, porque sim, no céu, os santos intercedem. Apocalipse 6 mostra almas debaixo do altar clamando por justiça. Eles não esqueceram o que viveram. Eles não estão anestesiados. Eles clamam. Eles sentem. Eles desejam a manifestação completa do reino. Não porque estão inquietos, mas porque sabem que o tempo está chegando. Eles participam da história, mesmo após a morte. Suas orações continuam subindo como incenso. Suas memórias não os paralisam. Elas os impulsionam, porque agora eles veem com clareza, sabem o que realmente importava.
compreendem o valor de cada alma, de cada decisão, de cada palavra liberada em fé, e por isso intercedem, não como quem suplica no escuro, mas como quem coopera com o plano eterno de Deus. Esse plano está em andamento, e o céu inteiro está envolvido nele. Os salvos não estão isolados numa eternidade sem conexão com a terra. Eles fazem parte de uma engrenagem divina, onde cada peça tem uma função. Os anjos executam ordens, os santos participam do governo, o Cordeiro reina, e o Espírito Santo conecta tudo. O céu é vivo, é estratégico, é intenso, e os que lá estão não param, se movem, se rendem, se alinham, porque tudo aponta para um dia, o grande dia, o dia em que o Cordeiro voltará e os santos virão com ele. E enquanto isso, no céu, há silêncio e cântico, há reverência e celebração, há contemplação e clamor. É um lugar onde os opostos se fundem, porque na eternidade não há contradição, há plenitude. Há um sentimento constante de que algo maior está por vir, mesmo que já se viva o perfeito. Os redimidos não desejam sair dali, mas sabem que ainda vão descer. Não por punição, mas por missão. Eles sabem que o reino que já habitam será um dia manifestado em toda a criação. E você, aqui na terra, precisa entender isso. Porque se alguém que você amou já partiu com Cristo, ele não foi esquecido, ele não foi anulado. Ele está vivo, mais vivo do que nunca, e está se preparando para ver você de novo. Mas dessa vez, não mais com lágrimas, não mais com limitações, não mais com despedidas. Será um reencontro definitivo, um abraço eterno, um riso que não se apaga, um olhar que diz: agora sim, agora estamos completos. E até que esse dia chegue, eles continuam. Eles olham, eles aguardam, eles oram, eles adoram, eles se revestem, porque sabem que o Rei não falha. E quando ele vier, os céus se abrirão como jamais se abriram, a terra tremerá, e aqueles que aqui choraram descerão com glória. Serão vistos com honra, reinarão com Cristo, e jamais serão separados de novo. Essa é a esperança dos que creem. Essa é a herança dos justos. Essa é a realidade dos que já cruzaram o véu. Eles não desapareceram. Eles atravessaram. Eles foram à frente. E o que fazem agora é se preparar para o grande retorno. Um retorno em glória, em força, em verdade. Um retorno que selará o fim da dor e o início da eternidade revelada, habitada, celebrada com Cristo, para sempre. Eles estão vivendo o que sempre buscaram. A eternidade, para eles, não é uma recompensa distante, é uma realidade palpável, uma existência intensa, uma comunhão perfeita. Os mortos em Cristo não estão aguardando no vazio, estão habitando a plenitude. Cada instante é preenchido pela glória que não cessa, pela presença que não parte, pelo amor que não diminui. Eles não estão no passado, estão no centro do plano de Deus, presentes, conscientes, ativos. O que aqui foi um caminhar por fé, lá se tornou visão eterna. No céu, os salvos experimentam algo que aqui nunca pudemos compreender completamente: totalidade. Não há mais metades. Nada lhes falta. A alma não busca mais sentido. Ela habita o sentido. O espírito não clama mais por direção. Ele vive no centro da vontade do Pai. E essa totalidade não os afasta da história. Pelo contrário, os conecta ainda mais profundamente com o que foi, com o que é e com o que virá. Porque no céu, tudo está diante de Deus. O passado redimido, o presente glorificado e o futuro prestes a ser revelado. Eles veem, eles sabem, eles lembram, mas nada disso os pesa, porque cada lembrança foi lavada. O que era trauma, lá é testemunho. O que era vergonha, lá é glória. O que era cicatriz, lá brilha como medalha de guerra vencida. Nada foi perdido, nenhuma dor foi inútil. Cada lágrima foi contada, cada clamor foi ouvido. E agora, tudo isso faz sentido. A alma repousa, mas não dorme. O espírito contempla, mas não se acomoda.
O coração se expande, porque finalmente está em casa. E o que se vive no céu não é apenas glória, é revelação, progressiva, eterna. O conhecimento nunca se esgota, a maravilha nunca enfraquece. Cada nova percepção sobre o Cordeiro é como uma explosão de luz que renova tudo. Não há rotina, não há repetição. Cada momento revela algo que nunca havia sido visto. E a única resposta possível é adoração. Adoração não como ato religioso, mas como reação inevitável, como respiração espiritual, como quem vê algo tão belo, tão puro, tão verdadeiro, que não consegue conter a entrega. E essa entrega é compartilhada, porque no céu a comunhão é perfeita. Os santos estão unidos não por afinidade humana, mas por essência espiritual. Amam porque são amor, perdoam porque foram plenamente perdoados, abraçam porque não há mais o que temer. Cada rosto ali carrega história, cada nome é lembrado com honra, cada alma tem valor eterno. E essa consciência não gera orgulho, gera reverência, gera humildade, gera um senso de família espiritual que nunca se rompe. Lá, os reencontros são reais. Eles acontecem sem avisos, sem dúvidas, sem medo. Você olha e reconhece, não porque lembra da aparência, mas porque sente o espírito, a conexão, o amor. O céu é cheio desses encontros, de pais e filhos que a morte separou, mas que a eternidade reuniu, de amigos que se despediram no hospital e agora se abraçam glorificados, de irmãos que nunca se viram na terra, mas sempre oraram um pelo outro. No céu, toda distância é quebrada, toda saudade é respondida, mas nada disso se compara ao encontro com Ele, o Cordeiro, aquele que venceu, que esperou, que sustentou, que morreu por amor e ressuscitou em glória. Estar diante dele é mais do que qualquer palavra pode descrever. É como ver a origem de tudo, a razão de tudo, o centro de tudo. Ele olha e tudo se cala. Ele fala e tudo se curva. E quando ele toca, não resta mais dor. Só glória, só verdade, só pertencimento. Esse é o destino final dos que estão em Cristo. E o mais maravilhoso é saber que isso não é um privilégio reservado a poucos. É um chamado aberto, um convite eterno. O céu não está fechado, ele está aguardando. E o que os mortos em Cristo vivem hoje está acessível a todos que responderem ao chamado. Um chamado que não exige perfeição, mas rendição. Um chamado que não cobra religiosidade, mas arrependimento sincero. Um chamado que não oferece uma vida fácil, mas uma eternidade gloriosa. Enquanto isso, aqui, ainda lutamos, ainda choramos, ainda sentimos o peso da carne, a limitação do tempo, a dor das despedidas. Mas tudo isso, um dia cessará. A trombeta soará, o céu se abrirá, e aqueles que estão com Cristo descerão com Ele, não como sombras de uma era passada, mas como testemunhos vivos da promessa cumprida. E os que estiverem vivos em Cristo serão transformados, num piscar de olhos, e todos, juntos, entrarão na eternidade como uma noiva adornada para o seu noivo. Essa é a esperança que não falha. Essa é a promessa que atravessa séculos. Esse é o Evangelho. Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltará. E com ele trará todos os que nele dormiram. Por isso, se há dor no seu coração hoje, console-se. Se há saudade, há também uma certeza. Não é o fim, não acabou. O céu não é perda, é avanço. Não é ausência, é plenitude. E aqueles que estão lá não nos esqueceram. Eles só chegaram antes. Eles estão com o Cordeiro. E onde ele está, a vida nunca termina. Se essa palavra falou com você, se tocou algo profundo dentro da sua alma, eu te convido agora. Compartilhe esse vídeo com alguém. Talvez seja alguém que perdeu alguém. Talvez seja alguém que precisa de esperança, de consolo, de direção. E também deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Essas ações simples ajudam a espalhar mensagens como essa para quem está precisando ouvir, não por vaidade, mas por missão. Porque enquanto houver dor, haverá palavra.
E enquanto houver palavra, haverá esperança. Que Deus te abençoe e que o céu permaneça vivo dentro de você, até o dia em que você o veja com os próprios olhos.